Gente, vocês me conhecem mais aqui, né, como mãe da Carisma, né, que a Carisma veio mais aqui e, aliás, né, foi ela que me introduziu aqui para conhecer vocês e uma bênção muito grande. Eu sinto muito o amor do Senhor nesse lugar. Eu falo sempre isso para todos, quando eu falo de Uberlândia, dessa igreja local, eu falo sempre, é um lugar que eu sinto aquele amor assim, do Senhor, bem palpável, né? Então, é muito gostoso e muito obrigado, né, pastor Humberto, pastora Robin e todos os demais pastores por ter nos convidado, e a gente vem com prazer. Eu falo que eu estou na idade que agora meus filhos são, minha filha e meu genro são pastores da igreja lá em Campinas. Então, eu falo que agora a gente está livre para ajudar os outros, né? Porque a gente, quando atinge uma certa idade, a gente tem maturidade, né? Tem a idade mais a maturidade. Então, a gente pode ajudar, pelo menos pelas experiências que a gente teve, nós podemos ajudar. E eu queria agora que você abrisse suas mãos diante do Senhor, e falando, Deus, aqui está meu coração, porque eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim agora. Jesus, nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença. Jesus, nós entendemos o valor, a importância de conversar com o Senhor, de orar, mas nós sabemos também quantas coisas aparecem para roubar esse tempo. Mas nessa noite, nós queremos nos assentar aos Teus pés, ouvir a Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para que a gente aprenda esse valor da oração que foi dito aqui já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar para vocês, pode passar o primeiro slide, sobre crescendo em oração. Eu perguntei para a pastora Robin qual que era o assunto que vocês estavam estudando, e ela falou sobre a oração. E eu lembrei desse versículo, né, que Jesus falou, citou, mas ao mesmo tempo está escrito em Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, realmente nós precisamos ser casa de oração. Nós, como pessoas, nós, como grupos pequenos, a casa de bênção, e ao mesmo tempo também como igreja, uma casa de oração. Quando nós estávamos chegando aqui hoje, eu vi um grupinho lá na intercessão. Nós também temos esse grupo na igreja, e esse ano, em particular, Deus falou para nós, porque a gente tinha os valores da igreja, mas Deus, umas colunas na igreja, e Deus falou, olha, uma coluna que vai ter que ser incluída, é a oração. Então, a gente vê como Deus está falando para as igrejas da mesma forma, a mesma mensagem Ele está passando para todos. E, falando em oração, eu gosto muito de evangelizar as pessoas, né? Sempre fiz estudos bíblicos. Toda vez que fala assim, eu não sei orar bonito que nem você. Quem já falou isso? Eu não vou orar porque eu não sei orar bonito que nem você. Não é orar bonito, né? A gente tem que conversar com Deus. Só que, de vez em quando, a gente vai aprendendo a usar um palavreado, e a gente pensa que tem que ser daquele jeito. Claro que Jesus nos ensinou a orar, mas nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus e ter prazer. Uma vez eu estava lendo um livro sobre oração, e estava escrito assim: quem não ora é porque é orgulhoso e independente, porque sente que não precisa de ajuda de Deus e não precisa dar contas a Deus. Vocês já pensaram nisso? E é uma verdade, porque nós dependemos do Senhor, e nós precisamos manter esse relacionamento. Queria que passasse o outro slide, e o seguinte, que tem uma casa, o meu que travou aqui. Então, vocês estão vendo uma casa, nós estamos falando sobre casa de oração. E a minha casa
sempre tem uns compartimentos, pode passar o seguinte, né? E eu estava pensando, como muitas vezes, quando você recebe uma pessoa na tua casa, como é que você recebe? Primeiro você limpa. Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha, e aí precisava esquentar uma comida. E ela disse assim, ai, meu micro-ondas está cheio. Porque eu quis esconder tudo que estava na mesa, que era coisa que não era para ficar, e pus tudo dentro do micro-ondas. Então, às vezes a gente quer receber, e recebe Jesus, e recebe primeira vez no lugar que a gente chama de hall de entrada, né? Aquela porta onde a gente recebe uma pessoa, né? E à medida que, então, a gente começa a aprender a se relacionar com Jesus. Depois aí você coloca, né, numa sala, põe lá sentado no sofá, né? E pode ser uma sala de espera. Só que às vezes a pessoa fica esperando. Quem já ficou no médico foi esperando umas 3, 4 horas? É ruim, né, gente? Eu não deixava meus pacientes esperar, não. Eu era, né, bem pontual. Mas tem gente que convida Jesus e deixa ele na sala de espera ali, ó, muito tempo e muitos dias. Para um pouquinho para pensar, deixa o Espírito Santo falar com você, né? E, às vezes, né, a gente tem na casa um lugar do lazer, da comida, né? E tem gente que fala assim, eu oro sim, eu agradeço a Deus pela comida, eu estou junto com a família, eu oro em família. Jesus, obrigado por esse alimento. Abençoa para que não faça mal para a gente. Essa é a oração. Então, nós precisamos entrar no lugar que eu coloquei ali no slide, que é o lugar secreto. Não é na garagem, está nesse cantinho ali, que está um buraquinho ali, que é o lugar secreto. E nós precisamos ter esse tempo no lugar secreto. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como a gente pode aprender a orar. Seguinte, nós somos o templo do Espírito Santo. E numa casa há vários cômodos. Vocês têm feito reuniões nas casas, né? A gente tem a porta, se abre a porta, você tem um hall de entrada, aí tem a sala de estar. Quem entra na cozinha não é a pessoa mais íntima? Que nem aconteceu com a minha amiga, ela é muito íntima, ela disse assim, ai, desculpe, eu pus tudo dentro do micro-ondas, né? Teve que tirar tudo, né? Aí tinha açucareiro dentro do micro-ondas, pão de forma, um monte, tudo empilhado lá, né? Porque precisava deixar em ordem, porque ela ia receber visita, né? E a gente tem o quarto de despejo, às vezes, né? Sabe aonde? Aquele lugar que você empilha tudo quanto é coisa. Vocês têm algum quarto assim, gente, de despejo? Você leva a visita para o quarto de despejo? Jamais, né? Agora, se a pessoa se torna muito íntima, você leva? Leva, não leva? E também tem gente que... quem conhece porão? Conhece? Tá. Antigamente as casas tinham porões, né? Hoje não se faz mais casa com porões. Mas meu marido, quando ele era solteiro, né, na minha sogra, aliás, até hoje tem a casa dele, que a irmã dele mora lá, mas a casa inteira embaixo é um porão inteiro, né? E aí a gente, de vez em quando conheci meu marido, ia garimpar umas coisas, né? Por quê? Porque tinha máquina de costura velha, tinha umas panelas velhas, aquelas de ferro, tinha algumas coisas que meu sogro fazia, trabalhava com coisa de sapato, até isso eu tenho em casa, né? Aqueles ferrinhos de bater sapato, máquina de moer carne. Então, a gente ia lá e ia garimpar tudo que era velho que estava lá, né? Até que um dia eles resolveram limpar o porão, né? Quando a gente fala de uma casa, vamos imaginar vocês uma casa, né? Nós como uma casa, né? E a gente recebe Jesus, a gente fala, Jesus vem, né? Entra na minha casa, essa é a sua casa, né? Hoje nós cantamos, né? Logo no comecinho sobre isso, né? E a gente tem vários tipos de casas, né? Dos luxuosos, os outros menos, mas no porão já foi percebido,
né, falando assim um pouquinho de ciência, né? O porão da nossa alma é o sistema límbico primitivo, é o lugar aonde das emoções, aonde ficam os palavrões. Vocês sabiam disso? Toda palavra que não é boa, que é aquela coisa desagradável, que você xinga e tal, eles falam que estão nos porões do sistema límbico, que é o sistema da emoção, é o sistema mais primitivo, né? Então, a gente tem que deixar Jesus entrar, né, ali no quarto de despejo, ali falar: Jesus, eu empilhei tudo, não quis nem saber disso, mas Jesus vem aqui, limpa tudo isso, né? E deixar Jesus ter intimidade dentro da sua casa, da sua pessoa, da sua vida. Seguinte, né? Então a gente precisa limpar a nossa casa para deixar em ordem, mas não empilhando tudo no quarto de despejo, né? Vamos tirar coisa que não presta mesmo. E uma palavra que a gente até ouviu hoje, né, falando sobre santificação, né, que é um processo, né, de Deus. Jesus, em João 3,30, né, João disse, né, quando João Batista, né, falaram de Jesus para João Batista, ele disse assim: é necessário que Cristo cresça, Ele cresça e eu diminua. Então, é a mesma coisa com a casa. Eu preciso dar espaço, cada vez mais vou dar espaço para Jesus ocupar lugar na minha casa. É importante que Jesus cresça na minha casa, na minha vida, e eu vá diminuindo. Então, esse é um processo de santificação. E Lucas 14:37 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, acho que precisa passar o limpando a sua casa, para Jesus entrar, isso. Então, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E nós vivemos um período onde todo mundo quer tudo light, né? Tudo leve, tudo rápido, que é o imediatismo, e também a gente fala do hedonismo, tudo que dá prazer, e o consumismo. Então, a gente vive esse período. Então, as pessoas, falar de carregar a sua cruz, hoje a gente vê pouca gente falar sobre isso. Mas existe um preço para a gente seguir Jesus. E esse preço também é dar tempo para nós orarmos, né? Mas a vida está tão corrida, que tem tempo para orar? Fala a verdade. Vocês correm. Se sobrar um tempinho assim, eu vou orar. Não é assim, gente? Sendo sinceros, né? Mas se a gente falar assim: quem é que é a pessoa mais importante na sua vida? Todo mundo levanta: é Jesus. Só que ele está ali, encostadinho, né, lá no hall. Ele ou está na sala de espera, né, porque a gente não está pronto para deixar ele ocupar todo lugar, né? E muitas vezes esse levar a sua cruz é sacrificar, às vezes, o seu sono, acordar mais cedo, né? Às vezes é você sacrificar alguma coisa que você gostaria de fazer, mas eu vou ocupar esse tempo para orar, né? Porque nós precisamos realmente ser discípulos de Jesus, né? Já foi falado hoje pelo pastor Humberto, né, que Jesus dava exemplo de oração, né? 1 Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, essa imundícia eu já imagino o quarto do despejo ou o porão. A gente precisa limpar tudo isso, né? No nosso linguajar, no nosso falar, né? No nosso tratamento com as pessoas, tudo isso precisa ser tornado santo, né? Tessalonicenses 4:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também já foi falado hoje sobre isso, né? Nas nossas boas obras, né? Vamos nos seguir, e Deus está lá computando tudo que a gente está fazendo, né? É o seguinte: como que a gente cresce em oração? Pode passar o seguinte, né? É importante ter disciplina e perseverança, né? A gente tem que marcar um tempo, né?
Tem situações que são difíceis, por exemplo, mãe que tem muitos filhos, ou filhinho novinho que acabou de nascer, fica difícil você achar um horário, né? Minha mãe teve 8 filhos, minha mãe disse que o único lugar sossegado que ela orava era no banheiro, né? Que era o lugar que ela podia, porque senão todo filho entrava e chamava e fazia, né? Então, às vezes a gente tem um período na vida que fica mas a gente tem que dar prioridade, né, para a oração, e ter essa perseverança. Eu vou perseverar, né? Sair da religiosidade. Sabe por quê que oração muitas vezes fica uma coisa pesada? Porque a gente fica religioso. A gente fala assim, eu preciso orar, eu preciso falar com Jesus, falou, tchau Jesus, estou indo embora, já fiz minha obrigação. Isso é religiosidade, né? Então nós temos que sair dessa religiosidade e ter comunhão com Deus e ter prazer. Sabe quando você tem prazer de estar com um amigo? Ontem eu falei sobre temperamento, né? Mas o temperamento sanguíneo gosta de estar com as pessoas, né? E a gente tem prazer de estar com as pessoas, e a gente tem que sentir prazer de estar com Jesus. Então, se você não tem prazer de orar, você já tem que começar orando assim: Jesus, eu quero ter prazer de estar com você. Já tem que começar assim. Eu não quero que seja peso, eu quero ter prazer. Eu quero sentir que é gostoso estar com o Senhor, né? E saindo do dever para o prazer, né? E aprendendo várias formas de oração, tá? E em 1 Timóteo 2, capítulo 1, né? 2 de 1 a 4, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas 1 Timóteo, capítulo 2, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, nós vemos aqui, todos nós oramos pela nação, oramos por Israel, não fizemos uma oração? Tem gente que fala assim, ai, que coisa cansativa, vou começar a orar. Então, a gente tem que entender que a oração tem poder, que nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos mudar um pouco a nossa mente, né? Ter um entendimento, porque, como diz aqui em Timóteo, isso é bom e agrada a Deus, né? Tem um salmo que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. A gente quer pedir todos os desejos, não é assim? Mas a gente não quer agradar. E aqui está dizendo, né, que isso é bom e agrada Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Porque cada vez, né, que você vai tendo comunhão com Deus, a luz do Senhor vai começar a brilhar. E enquanto nós estávamos cantando hoje, quando eu cheguei aqui falando de casa, eu lembrei do trecho de Isaías capítulo 2, que diz, nos últimos dias, a minha casa será estabelecida no cume dos montes, para lá fluirão todos os povos, e dirão, né, de Sião sairá a lei e a palavra de Jerusalém. Mas que os povos vão correr para lá, dizer, eu vou, porque a lei está saindo, a verdade está saindo da casa do Senhor. Então você pode olhar como a igreja, todo mundo correndo, e vai correr mesmo. Você crê nisso? Que as pessoas vão ver tanto poder, tanta gente, né, santa, nobre, tanta bondade, tanto amor, tanta coisa boa, que as pessoas vão correr e falar, eu quero ir lá. Eu estou vendo um casamento, nossa, eu nunca vi casamento desse jeito, eu quero ir lá também. Eu nunca vi família desse jeito, eu quero ir lá. Por quê? Porque nós estamos orando e seguindo os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, como é importante, né, que essa casa do Senhor, a tua casa, a tua vida, seja estabelecida no lugar alto. E Jesus também disse, você é luz. E luz não se esconde debaixo da cama, é colocado no lugar alto.
né? E todos vão ver e vão dizer, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que você tem. Né? E essa é a finalidade, né? Para que todos conheçam, né? E sejam salvos e conheçam a verdade. Né? E aqui vocês estão vendo os tipos de oração, né? Petição, vocês estão vendo? Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos. Gente, vamos ser bem sinceros, o que vocês fazem mais? Pedidos ou vocês dão ações de graças? Pedidos, né? Então, quem que pede? Pode passar o seguinte. Em geral, lembra uma criança, não é? Você vai no supermercado com uma criança. Mãe, me compra isso. Mãe, me compra isso. Mãe, me compra isso. Quer tudo, né? Eu lembro que um dia meu irmão falou assim para os sobrinhos, né? Falou assim, a gente foi no supermercado lá, disse, ó, pega 2 coisas que cabem na sua mão só, na mão direita. Pode pegar. Gente, foi um desespero, porque eles queriam pegar tudo, não cabia na mão, ao mesmo tempo queria devolver um, pegar outro, e nós somos que nem criança, fica pedindo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Então, Jesus falou assim, pede, Ele deu essa liberdade da gente pedir. Ele é tão bom, né? Disse, você pode pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada. Né? Então, ele disse, você pode pedir. Né? Agora, se a gente fica só pedindo, isso é coisa de criança. Ai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Ai, Deus não me deu. Fica magoado, não vou mais orar, não adianta mais. Então, a gente começa a ter atitudes de criança, que faz birra, sabe? Minha mãe não quis dar isso, se joga no chão, não tem criança que faz isso. Então, a petição, a gente pode fazer, né? Mas a gente precisa aprender os tipos de oração para a gente crescer. Né? Então, dar graças ao Senhor, que, como diz aqui, né? Súplicas, né? A gente tem súplica, quem já suplicou? Ficou desesperado, fez súplica. Aquela hora que você derrama teu coração, fala, Deus, eu preciso da tua ajuda. Isso é súplica. Né? A gente tem a oração, né, que nós vamos falar sobre a oração. Né? Tem a intercessão, que a gente intercede, como nós fizemos pelo país, né, pela situação do país. A gente intercede por doença, a gente intercede pela família. Então, tem a intercessão. Né? Também tem a oração dominical, que Jesus nos ensinou a orar, que ela é completa, mas não é para a gente orar. Pai nosso que está no céu, blá, blá, blá. Isso é reza. Né? Orar, né, e saber decor. Sabe o que quer dizer decor? É decoração. Cor é do coração. Então, a gente tem que saber decor vários versículos da Bíblia, por isso nós precisamos ler. Muitas vezes a gente vai orar versículos, né? E a gente tem que aprender a ter gosto de orar. Né? Para mim foi difícil, viu, gente? Tem dia que eu acordava e falava assim, não estou com muita vontade de orar. Então eu falava assim, Jesus, eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso do Senhor, então me ajuda a começar a orar. Já não aconteceu isso com vocês? Acontece, não acontece? Tem dia que você está assim a todo vapor, né? Mas tem dia que você está assim meio... Às vezes você está cansado demais, mas Jesus, eu gostaria, né, que o Senhor me ajudasse, porque eu sei que a hora que eu tiver tempo com o Senhor, eu vou ser renovado. O Senhor vai falar comigo, eu vou me levantar. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo, né, de interceder. Você vai lá e... Agora, tem gente que fala assim, eu não vou interceder, porque Jesus escuta mais a oração dele, não escuta a minha. Então, telefona, manda o WhatsApp, hoje ninguém telefona, né? Manda um recadinho, né? Fulano, ora por mim, porque eu vou fazer que está difícil. Aí a pessoa põe uma mãozinha assim. Você acha que ele está orando? Sei lá, né? Eu não sei. Mas é fácil, né? Põe um desenhinho lá, põe a mãozinha assim. Às vezes põe 2, 3, fala assim, estou orando muito. Então, põe lá e fica. Mas, às vezes, a gente precisa, primeiro, aprender a orar, a estar na presença do Senhor. Né? E a intercessão é muito importante.
né? A petição, temos toda a liberdade de pedir, né? Graças a Deus, graças à bondade dEle, né? Mas eu também queria falar, pode passar o seguinte, né? Sobre como a gente deve orar, né? A gente deve ter nosso tempo pessoal, né? Avalia, eu vou dizer mais ou menos como eu faço sempre, né? Claro que agora as coisas vão mudando, né? Vou conhecendo mais Jesus, vai mudando, né? Mas é bom você ter um tempo pessoal que você fala assim, eu vou acordar 15 minutos antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou orar. Não adianta falar assim, eu vou dar 20 minutos para o Senhor. Pode começar com 5. 5 é pouco. Não, melhor 5 com qualidade do que 5 sem qualidade. Do que 15 sem qualidade, que você ficou lá pensando, né? Quando você vai orar, você já percebeu que você começa a lembrar de um monte de coisa que você tem que fazer? Não acontece isso? Eu deixo um papelzinho com uma caneta. E aí, de repente, eu comecei a orar. Esqueci de dar aquele recado. Anoto aqui, falo, o diabo pode ir embora, porque eu vou continuar orando. Está aqui anotado, vou fazer isso depois. Então, a gente tem que ter umas táticas, porque ele vai fazer lembrar de um monte de coisa que você tem que fazer, conta que você tem que pagar, aí você perde a atenção, aí para voltar para ter atenção de novo não demora? Aí você já perdeu, mas eu orei meia hora, mas meia hora você ficou divagando, né? Então, a gente precisa aprender, né, a ter aquele tempo de qualidade. Quando eu escrevi no livro Lapidados, a imagem semelhante, quando falo sobre oração, eu dou essa dica de ter um papelzinho do lado, né? Porque assim, quando acaba a oração, já anotei, e aí eu falo assim, agora que acabei a oração, então eu vou resolver isso. Vocês entenderam? É uma tática que a gente faz para driblar o diabo, para não tirar a tua atenção, né? Então, você avalia o seu dia. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu começo desde manhã, falo, Deus, hoje de manhã eu acordei, fiz isso, aquilo, eu senti tal coisa. Deus, teve alguma coisa que eu desagradei o Senhor? Eu tive aquela situação chata que eu tive que enfrentar e eu desequilibrei. Eu falei coisa que não devia. Jesus, eu não quero ser assim, me perdoa. Então, é um tempo que você vai tendo comunhão com Deus. Você vai se avaliando, vai se limpando, né? À medida que você vai se limpando, né, você pode perguntar, Senhor, será que eu te agradei hoje? Outro dia eu estava lendo, eu gosto de fazer meditação de um livro, Bom Dia Espírito Santo, do Carlito Paz, e lá era o dia que falando assim, agrade ao Senhor, né? E com a sua bondade, e eu fiquei pensando, Jesus, será que eu realmente agradei o Senhor? Coloquei, ali do lado está escrito decisão. Falei, decidi hoje agradar 100% ao Senhor. Aí depois, no fim do dia, você vai falar, quantos por cento será que eu agradei? Né? Então, a gente tem que começar, né, a colocar na sua vida, né, uma rotina, né, mas uma rotina de encontros que tem valor com Deus. Então, eu avalio o meu dia, Deus, o que eu fiz, como foi. Apareceu tal problema, tal dificuldade, mas eu começo sempre com ações de graças. Deus, muito obrigado, que eu estou viva, não é assim? Eu tenho saúde, eu estou comendo, eu tenho comida para comer, né? Eu tenho minha família, eu tenho a salvação. Olha o que o Senhor fez na minha vida, Jesus. O Senhor me tirou de um lugar tão horrível, né? Quem pode comprar aquele livro lá que tem um pouquinho, né? Deus faz infinitamente mais. Vocês não têm ideia de onde Jesus me tirou. E tirou de um lugar tão ruim, de perdição. Um dia, vou contar uma história. Um dia eu já estava convertida e eu fui para um retiro. E aí lá foi falado sobre salvação. Eu cheguei em casa, meu pai falou assim, foi bom? Eu falei, foi bom, mas ele só falou sobre salvação. E eu já sou salva. E eu queria mais, coisas melhores. Gente, foi tão sério, porque eu entrei no meu quarto e eu ia dormir. Eu tive uma visão. Era a visão da minha pessoa, com roupa
de prisioneiro, de encarcerado. Aquela roupa escura, toda cinza, assim. Não era roupa de centro cirúrgico, não era, realmente era roupa de quem estava na prisão. E me deu um temor, e Deus disse assim para mim: você desprezou algo que, se não fosse a minha salvação, você estaria nesse estado. Aquilo me deu um tremor, e eu comecei a pedir perdão. Deus, é verdade. Como é importante a salvação que o Senhor me deu. Então eu vou começar a dar graças. Obrigado que o Senhor me tirou daquele lugar horrível. Onde eu estaria se eu não tivesse o Senhor? Às vezes eu estou indo domingo na igreja, eu vejo as pessoas na rua, brincando, passeando, sentada ali, eu falo assim: Deus, é tão bom. Eu tenho o Senhor, eu tenho um propósito de vida, eu tenho onde ir para a sua casa. Deus, tem misericórdia desse povo que nem sabe como passar o final da tarde. Não é verdade? E a gente muitas vezes esquece de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então agradeça, dê louvores a Deus. Você não sabe louvar? Eu ainda não sei. Abre um salmo. Começa a falar: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Então vai orando o salmo, vai adorando ao Senhor. E você também vai olhar: será que eu dei graças por tudo durante o dia, ou será que eu fiquei reclamando? Às vezes eu fiquei reclamando e eu preciso me arrepender. Seguinte, podemos orar um salmo, um trecho da Bíblia, e a gente pode buscar Deus. Por exemplo, vamos supor que um dia você não está muito legal para orar. Aí você fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Confie em Deus. Quem escreveu isso? Davi em Salmo. Então, se você não lê a Bíblia, você não consegue também aplicar isso. Então, a oração, a leitura da palavra são importantes. Então, a gente chega e fala: minha alma, bendize o Senhor. E às vezes a gente deve personalizar um versículo, por exemplo, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vai falar: eu não vou me conformar com esse mundo, mas eu vou buscar uma renovação da minha mente, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja como é rica a nossa oração. Fala: Jesus, minha mente precisa mesmo de transformação, então me ajuda. Então, a oração junto com a leitura da palavra é muito importante para nós. Eu gosto de ler Bíblia, eu anoto, meu marido brinca, fala assim: você está reescrevendo a Bíblia? Você copia a Bíblia inteira? Eu falei: não copia a Bíblia inteira, mas eu gravo, é o meu jeito de gravar. Tem gente que é mais inteligente e grava de outro jeito, mas eu consigo se eu escrevo. Então, ache um jeito de você guardar mais a palavra, porque nós precisamos nesses tempos de oração. Às vezes, você está com essa alma abatida, e às vezes você precisa de um descanso, porque você está ansioso. Você fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, para você dar graças a Deus, fala assim: Deus, mas está difícil, estou com uma ansiedade. Aí você vai comprar meu livro? Não é. Pode também, mas o que você vai fazer? Você vai falar assim: Jesus, eu preciso entregar isso para o Senhor, eu não estou conseguindo, está difícil. E a gente começa a trabalhar com isso. Hoje a gente vai falar rapidinho, mas seguinte, a gente tem que também conhecer nossa identidade. Jesus não disse para orar assim: Pai nosso. Você realmente acredita que Deus é teu Pai? Você tem um relacionamento gostoso com Deus Pai? Às vezes a gente não tem 100%. Eu falava assim: Deus é muito bom, mas não escuta, não resolve meus problemas. Por quê? Porque eu tinha uma ideia do meu pai. Meu pai japonês, era pastor, muito bonzinho, educadíssimo, mas se os filhos brigavam, 8, eu falava: pai, dá um jeito. Ele falava: não vou pôr a mão nisso, não. Para mim ficou assim: meu pai é muito bonzinho, mas ele não resolve meus problemas.
E eu precisei conhecer Deus. Falei, Deus, eu preciso conhecer que o Senhor é meu Pai. Dá uma revelação de que o Senhor é meu Pai. Então, nós precisamos, e nós falamos, Pai nosso que está no céu. Será que realmente você conhece tua identidade? Que Deus é teu Pai? Será que você conhece seu valor? Que você é filha do rei, filho do rei? É grande coisa, não é ser filho do rei? Mas às vezes a gente está ali, ai, não sou nada. Deus não olha para mim. Não, e você é importante para Deus. Deus te valoriza. Outro dia eu estava falando disso, mas eu estava comentando isso no curso que a gente estava dando. Mas se você tem um GPS, um Waze, hoje, a gente consegue entender como Deus ouve a gente. Porque você está indo para não sei aonde, pôs no Waze. O pessoal lá, vira à direita, vira à esquerda, não sei o quê. O outro também colocou, também está falando. Quer dizer, Deus realmente é muito maior do que o Waze, muito maior do que o GPS. Ele sabe aonde vai te levar. Ele sabe aonde Ele vai te conduzir. E Ele te escuta. Sabe? Se você colocar destino, Ele tem um destino para você. Coloca o destino dEle. E Ele vai começar a te conduzir. E é importante a gente, por isso, orar. Falar, Deus, eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? E eu queria hoje falar 5 minutos sobre meditação. Meditar é reeducar a nossa mente e renovar a nossa mente. Hoje em dia, quando fala de meditar, muita gente fala. Mas sabe, Deus ensinou a gente a meditar. Só que o cristão deixou de meditar. O povo de Deus... E o diabo roubou. A yoga, a meditação transcendental, tudo chegou depois do cristianismo. Deus ensinou a gente a meditar. E nós precisamos aprender não só... Lembra que no vídeo que vocês viram agora há pouco, falou não só orar, mas dá tempo para ouvir Deus. E a gente quer que vocês comecem a aprender a ouvir Deus. Para mim foi difícil. Porque eu orava... Acordava cedo, orava, ai, tchau Deus, estou indo, fiz minha obrigação, abençoa meu dia. Intercedia por todo mundo, fazia. Até que um dia, no Fontes que Nasce no Deserto, eu escrevo sobre isso. Eu aprendi o que é solitude, não é solidão, é solitude, é você ter um tempo na presença de Deus. Então você ora e fica na presença de Deus. Meditar, a palavra meditar, quer dizer, ragar é um verbo que significa gemer, suspirar. Então, também, meditação segundo o mundo é esvaziar a mente. E aí o diabo entra. Mas nós que cremos em Deus, nos enchemos com a palavra de Deus. E desfazer o círculo vicioso da ansiedade para reeducar nosso pensamento. É uma coisa que está se usando muito. Existe uma neurocientista que escreveu um livro falando Ative Seu Cérebro, falando de 21 dias para desintoxicar o seu cérebro. Não vou falar sobre isso, mas pode passar o seguinte, a meditação na palavra, lendo a Bíblia, relacionando-se com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma conversa íntima que você vai ter com Deus. É muito gostoso quando você começa a ouvir Deus. E a gente precisa orar, aprender a perceber Deus com os 5 sentidos. Pode passar o seguinte, Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar. Vai para um lugar secreto. Você tem um lugar secreto que você gosta de ir? Alguns falam, eu gosto de sentar na cama ou no cantinho do quarto. Mas vai nesse lugar. E tenha um tempo com Deus. Nós vamos aprender a ouvir Deus. Deus quer falar conosco. Quer falar com cada um de vocês. Nós vamos fazer uma prática agora, tá bom? Então fecha os teus olhos. Fica bem relaxado, você está na presença de um Deus que te ama, gostoso. Eu queria, antes de tudo, de olhos fechados,
Imagine que tem na frente de vocês uma cesta de lixo, tá? Tudo que atrapalha vocês, vai colocando agora nessa cesta. Preocupação excessiva, às vezes você gosta muito da internet, gosta de filme, coisas que atrapalham. Você é capaz de colocar nessa cesta e entregar para o Senhor agora? Então vai pensando nisso e vai colocando na cesta. Eu fico ansioso com meus filhos. Tal coisa. Eu trabalho. Agora pergunta para Jesus. Fala, Jesus. Pode falar, vamos falar junto? Jesus, o Senhor pode cuidar dessas coisas para mim? Agora escuta ele falar. Todo mundo, tem gente que vai falar, claro que sim. Não, eu quero que você escute a voz do Senhor. Quem escutou pode levantar a mão só para eu saber se escutou. Isso, pode abaixar só para eu saber que quem escutou a voz do Senhor. Que bom. Que bom. Agora fala a pergunta, vamos falar juntos, Jesus? Eu tenho tanta coisa, tanta preocupação. O Senhor pode cuidar de tudo mesmo? Eu posso descansar e confiar? Agora espere Ele responder para você. Dá uma respirada bem funda. Fala, Jesus, pode falar. Posso encostar no Senhor? Eu quero sentir que eu posso descansar. Agora faça isso. Hoje a gente cantou do abraço do Senhor. Às vezes a gente fala de boca para fora, mas não sentiu. Eu quero que você sinta que você pode encostar nele agora. Ele te ama muito. Ele tem preocupação em te dar o melhor. Ele deu a vida por você. A palavra de Romanos diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele tem prazer. Quem sentiu e encostou no Senhor ainda de olhos fechados, pode levantar a mão só para eu saber. Que gostoso, que bom. Fala, Jesus, eu quero ter esse tempo com o Senhor. Todos os dias. Eu quero aprender, fazer petições, ações de graças, intercessões, minhas orações, mas eu também quero meditar, descansar no teu amor que é perfeito. Fica aí um pouquinho, descansa nele. Sem falar nada, só descansa. Conheço as tuas dores, conheço tuas aflições. Filho meu, filha minha, eu sou o Deus que te criou. Eu sou o Deus que enviou Jesus, meu único filho, por você. Descansa,
Eu conheço o teu coração, tua dor é minha dor também, mas a dor traz crescimento, te traz mais perto de mim. Amado meu, amada minha, eu te chamo de amado porque vocês são meus filhos amados. Eu tenho prazer de estar com vocês. Venham, venham todos os dias. A sentar eu quero sentir o teu calor. Eu quero sentir o teu perfume. Eu quero sentir e te dar carinho e descanso. Obrigado, Jesus. Jesus, que nessa noite venha cura na alma de pessoas que estão muito ansiosas com tantas coisas. Venha o milagre de cura, porque elas encostaram no Senhor, como aquela mulher que disse: se tão somente eu tocar na veste, eu serei curado. E eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor veio com cura para muitas pessoas que estavam muito cansadas e sobrecarregadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor me ama. O Senhor é meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Continua agradecendo a Deus. Continua usufruindo dessa presença gostosa. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, esse tempo tão importante. Que saiamos daqui com essa convicção, com esse conhecimento, ó Deus, e com essa decisão de crescer em oração e de nos tornar cada vez mais íntimos do Senhor. Que tudo que a doutora Luísa falou aqui possa ficar impregnado em nossos corações e mentes, e possamos nessa semana e daqui para frente praticar isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a ficar de pé, porque nós vamos fazer duas coisas agora. Nós vamos orar pela doutora Luísa, abençoando o retorno dela, e depois nós vamos fazer uma oração especial para você, que é nosso convidado especial, você que está aqui pela primeira vez, tá bom? Pessoal, a doutora Luísa é médica otorrino, não é isso? Está aposentada agora, né? E ela deu para nós esse final de semana para ministrar esse curso e dar continuidade a um trabalho que já havia sido feito lá em Campinas. E ela trouxe com ela a Silvia, né? Silvia que está ali. E as duas, então, foram muito usadas, muito úteis ao Senhor nesse final de semana. Nós queremos abençoá-las, agradecer primeiramente, doutora Luísa. Você é doutora também? Você é fonoaudióloga, né? Então, obrigado também, Silvia. Trabalhava com você. A dona, ela é filha espiritual da doutora Luísa. Ganhou ela no hospital. Dá para ganhar gente no hospital, no seu trabalho, viu, gente? Ganhar pessoas para Jesus lá no seu trabalho. Vamos orar então. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida dela. Pai, muito obrigado. O Senhor nos presenteou esse final de semana com a doutora Luísa, com a Silvia. E elas foram tão úteis ao Senhor, tão importantes. E nós queremos, como igreja, retribuir, ó Deus, o que elas fizeram, orando por elas, pedindo que o Senhor as abençoe abundantemente. O Senhor continue
fortalecendo o corpo, a alma e o espírito e usando-as ainda mais onde o Senhor as levar. Que a graça do Senhor possa suprir-lhes toda a necessidade e o Senhor abundantemente as proteja, as guarde e leve de volta em paz aos seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma oração final. Quantas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez? Você que está pela primeira vez, levante sua mão, por favor. Olha, ótimo, muita gente. Eu queria te pedir permissão para fazer uma oração por você. Você permite? Então, se você permitir, se você quiser, sai do seu lugar agora com a pessoa que te trouxe. Vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te apresentar algo muito especial. E queremos também te dar 2 presentinhos. Sai do seu lugar, a gente vai fazer uma oração por você. Se você vem com alguém traga essas pessoas aqui. São pessoas queridas que nos... Pode subir aqui, vem aqui, fica aqui à frente junto comigo, conosco. O pessoal da consolidação pode se preparar. Fica de frente aqui para mim, por favor. Você tá bom? Tudo bem, vai? Tudo jóia? Isso, pode ficar aqui desse jeito mesmo. Como é que vai? Tudo bem? Seu nome? Tainá. E você? Thales, você tá quase tão forte quanto eu, hein, Thales? Tiago, tudo bem, Tiago? Oi. Você? Lisiane. Que joia. Oi, tudo bem? Então, como é que tá? Tudo bom? O senhor, como é que vai? Tudo bem? Mais alguém aqui? Tudo bom? Prazer. Muito bem-vindos. Que turma abençoada aqui também. Como é que é? Tudo jóia? Beleza? Como é que tá? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Seu nome? Diego, Michele, Stephanie, Denise. Você? Que legal. Muito bom. Gente, eu falei que eu queria orar por vocês. Sabe por quê? Porque o maior prazer pra gente, quando alguém vem à igreja, vem participar conosco, a gente quer abençoar a sua vida. A gente quer que você vá para sua casa melhor do que quando você chegou aqui. E a gente crê num Deus que nos ama, que te ama profundamente e quer te abençoar. Então, se você permitir, eu vou fazer uma oração juntamente com a igreja, abençoando a sua vida. Você que já é abençoado vai ser mais abençoado ainda, tá bom? Por favor, curva a sua cabeça. Se você permitir, eu vou tocar em você e te abençoar agora juntamente com a igreja. Queridos, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar esses amados. Eles nos honraram com a vinda deles aqui hoje. Nós vamos abençoá-los. Pai, muito obrigado. Nós liberamos aqui uma palavra de bênção. Quebramos todo o poder das trevas. Quebramos todo o poder da doença, da enfermidade. Liberamos uma palavra de salvação, de cura, ó Deus, de transformação, de bênção sobre essas pessoas. São pessoas tão especiais, ó Deus. E nós pedimos que a bênção do Senhor agora esteja sobre as suas vidas. Ó Deus, que o Senhor libere, ó Deus, nas suas famílias. O Senhor libere, em nome de Jesus, na sua vida profissional, na vida financeira, na vida sentimental. Ó Deus, em todas as áreas da sua vida, sejam abençoados, sejam enriquecidos, sejam agora cheios da paz, que excede todo entendimento. Sejam cheios da bênção do Senhor e saiam deste lugar transbordantes de uma alegria, Senhor, que o mundo não nos dá, mas o Senhor, como nosso Pai, nos abençoa e nos enche dessa paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pelo privilégio que vocês me deram de fazer essa oração por vocês. Eu quero te dizer o seguinte: nós não queremos perder o contato com você, nós queremos estar juntos com vocês, queremos poder te ligar, queremos poder orar por você. E hoje eu gostaria de te convidar a sair conosco daqui a pouco até aquela sala ao lado. O pessoal vai fazer uma apresentação rápida para vocês, vão dar 2 presentinhos para vocês. É coisa simples, mas é de coração, tá bom? E se você quiser, você vai preencher uma ficha, pôr no seu nome, pôr no seu pedido de oração, porque essa semana a nossa equipe de intercessão vai orar especificamente pela sua vida. Você vai estar nas orações dessa igreja essa semana, tá bom? Amém? Você está feliz? Está chorando? Chorando de felicidade ou de tristeza? De
felicidade, né? O Senhor é bom. Pode ser, gente? Então, eu vou pedir vocês daqui um minutinho, para vocês saírem aqui com o pastor Sancler. Sobe aqui um pouquinho mais, Sancler, por favor. O Sancler é professor de matemática, mas ele não vai ensinar matemática para vocês hoje, viu? Não vai dar aula de matemática hoje, não. Vai falar um pouquinho sobre o propósito de Deus e 5 minutinhos ele vai liberar vocês, tá bom? Agora, antes de você ir para lá, eu quero te dizer que você é muito querido, você é muito amado. Essa igreja tem um carinho especial por vocês, mesmo ainda não conhecendo plenamente. E eu quero apresentar para vocês, quero que você saiba que você pode contar conosco. Nós somos uma família. Você pode contar com as nossas orações, mas também com o nosso ombro para aquilo que for necessário. Então eu quero te apresentar. Olhe, continue olhando para mim. Eu quero pedir que a pessoa que te trouxe passe para frente. A pessoa que está aí junto com você passe. Você continua olhando para mim. E agora você olha para trás e receba o carinho da família de Deus. Deus te ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama, e Ele está sempre de braços abertos para ti. Deus te ama. Vamos sair pela rampa então. O seu amor é 5 minutinhos vocês estarão liberados. incondicional. Pode descer a rampa. Nós abençoamos a vida de vocês em nome de Jesus. E Ele está sempre. Queridos, tenham uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Que seja uma semana de oração para mudança e para muitas bênçãos serem derramadas sobre a sua vida, sua família e sobre a sua igreja. Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.